Olá pessoal, sou Flanca Taídes do canal História da Verdade. Antes de começar, deixe um like, o like é muito importante para que o conteúdo do canal seja divulgado para outras pessoas e para que tenha acesso à promoção de vídeos no conteúdo do YouTube, tá? E hoje, aproveitando, eu vou falar sobre os 24 anos da morte de Florestan Fernandes, não é? O maior sociólogo brasileiro, tá? Quem é Florestan Fernandes, tá? Florestan nasceu no dia 22 de julho de 1920, em São Paulo, e faleceu em São Paulo também no dia 10 de agosto de 1995, tá? Quem é esse grande intelectual brasileiro, tá? Me desculpem, hoje eu vou estar lendo um pouco a pesquisa, até porque a vida de Florestan, ela é muito vasta, tá? Ele é uma pessoa que na adolescência, na infância, ele foi criado somente pela mãe, depois pela avó, né? Nos becos de São Paulo, muito pobre, diga-se de passagem, não é? Abandonou os estudos para trabalhar, não é? Trabalhou como engraxate, trabalhou como vendedor, não é? Até que com 17 anos ele retorna aos estudos e em 41 ele ingressa na Universidade de São Paulo fazendo um curso de bacharelado em estudos sociais, tá? E aí que começa a nascer esse grande intelectual. Já em 1947 ele conclui a tese de doutorado dele. E qual seria? Né? A tese de doutorado dele é a Organização Social dos Tupinambás. É uma tese que jamais alguém conseguiria fazer, porque ele está retratando ali, através de relatos, quatro cientistas, né? Como vivia, né, a sociedade dos Tupi-Guaranis no litoral brasileiro no século XVI, tá? Ele faz um retrato fidedigno da vida social dessa população já extinta pelos portugueses. Vale lembrar que quando os portugueses chegaram no Brasil, nós tínhamos aproximadamente 8 milhões de índios. Hoje nós não temos nem 1 milhão. Né? Então ele consegue fazer um retrato social, né, de uma sociedade já extinta. Né? Isso vira um clássico da etimologia brasileira. Né? Uma das grandes obras mundiais, inclusive, né, de Florestan Fernandes. A partir daí, né, Florestan Fernandes vai ser um convidado pela ONU, né, pela Unesco, para trabalhos sociais e de educação. Tá? Florestan Fernandes, nos anos 50, ele dá início à luta pela educação pública. Então ele é um dos grandes patronos da educação. Ele, Paulo Freire, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, né, dentre outros grandes nomes, né, que infelizmente grande parte da sociedade não conhece. E aí, Florestan Fernandes ele vai publicar em 1955 uma outra obra impactante, não é? Negros e Brancos em São Paulo. São Paulo, eu sempre digo e sempre direi que é um estado reacionário. E vale lembrar uma frase uma vez do Pedro Paulo Mano Brown, do Racionais, não é? Ele diz: quem vive na periferia de São Paulo vive em qualquer lugar do mundo, né? Porque todos nós sabemos, né, embora muita gente hipocritamente esconde, mas o negro é maltratado em São Paulo e em todo o país. Vale lembrar, por exemplo, um retrato hoje da população carcerária brasileira. Né? 65% da população carcerária é negra, né? Sendo que aproximadamente 50% se declaram negros ou pardos. E aí está o problema: o negro tem menos cérebro, o negro tem mais tendência à violência, ou é o Estado que não dá oportunidade devido à cor da pele? Né? É uma coisa para se refletir. E aí ele vai se desfazer, veja bem o que está escrito, junto com Roger Baptiste, né, que é um estudioso, um antropólogo francês, né, ele inverteu a ideia de que o negro constituía um problema social, afirmando que a sociedade que constituía um problema para a população negra, desfazendo assim o mito de que vigorava no Brasil de uma democracia racial.
Não há democracia racial, e aí eu vou mais além. Não há democracia. Nós vivemos, como eu já disse em outras gravações, uma ditadura burguesa, que foi construída na Revolução Francesa e permanece até os dias de hoje. Catedrático em Sociologia, em 64 ele foi perseguido pela ditadura militar, né? E aí ele vai ser preso, né? Ele vai dizer uma frase, né? Uma frase fantástica, né? Se a ditadura é caracterizada pela força, os intelectuais são caracterizados pelos argumentos, né? E essa carta que ele escreve, preso, ela percorre o mundo inteiro. Tá? Então, Florestan Fernandes causa muito impacto a ditadura no Brasil. E né, ele, quando morre, em 1995, ele tem cirrose. E ele acredita que na ditadura Garrastazu Médici, quando precisou de um transplante, foi passado justamente um sangue contaminado, provavelmente com hepatite, o que lhe causou essa cirrose. Então ele não acredita que foi acidental a cirrose e que foi sim colocada pela ditadura militar, tá? O filho dele, uma vez também, Florestan Fernandes Júnior, que é um grande jornalista, né, e que está aí na luta pela democracia no Brasil, ele vai dizer que uma vez ele acorda de madrugada, né, já no final da vida de Florestan Fernandes, que foi mestre também, tutor de Fernando Henrique Cardoso, ele foi o professor, o tutor de Fernando Henrique Cardoso, e que depois rompeu com Fernando Henrique Cardoso devido quando Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência, falou a famosa frase: escreva e rasguem tudo que eu escrevi, não é? Tanto que Fernando Henrique ofereceu passaporte diplomático para ele se tratar no exterior e ele negou. Bom, o filho dele disse que levanta uma vez de madrugada e procura pelo pai. Cadê o pai? Né, o pai tinha saído, né? E aí ele corre, né? Porque o pai tá doente e vai encontrar o pai dele na fila do Hospital dos Servidores, né? Dos servidores de São Paulo, servidores públicos, Hospital do Servidor. E ele está na fila, passando mal. Pai, mas o senhor é fulano, é Florestan Fernandes, é conhecido no país todo. Por que o senhor não vai lá para ser atendido? Ele falou: olha, se eu sou servidor, você poderia estar no Einstein, né? No Sírio-Libanês. Se eu sou, aí ele diz, se eu sou funcionário público, esse aqui é o hospital do funcionário público. Eu tenho que ser tratado aqui. E se tem fila, eu tenho que respeitar a fila. Isso é uma questão de virtude, de ética, né? Acima de qualquer coisa, né? Os principais livros que ele publicou: A Organização Social dos Tupinambás, que é o que eu já falei, não é? Que é o clássico de Florestan Fernandes, que ele faz o retrato fidedigno da sociedade tupinambá do século XVI, na época da chegada dos portugueses, né? Fundamentos empíricos e a explicação da sociologia. Vale lembrar que Florestan Fernandes é o pai da sociologia no Brasil, né? Capitalismo, dependente e classes na América Latina, né? Também aqui a gente pode entender qual é a visão política de Florestan. Ele é marxista, né? Ele é marxista, ele é um seguidor das teorias de Karl Marx também, né? A integração do negro na sociedade de classes. É esse livro que ele rompe, né, com a ideia de que o negro é um problema, mas sim, o negro não é um problema, ele é um abandonado pela elite branca, né? Que Gessé de Souza mais tarde vai dizer, né, que é a elite do atraso. O poder e contrapoder na América Latina e a ditadura em questão. Esse ditadura em questão é que ele vai lhe render grandes perseguições, né, a esse grande intelectual brasileiro, né, e considerado um dos grandes intelectuais da sociologia no mundo, tá? E algumas frases de Florestan Fernandes que são impactantes, não é? Por exemplo, um povo educado não aceitaria as condições de miséria e desemprego como as que temos. Isso ele fala nos anos 60. E que ano nós estamos, né? Nós estamos em 2019. Né? Então, se nós tivermos... e aí eu permito me encaixar aqui a questão de Gramsci, né? Do intelectual orgânico.
né? Se nós fôssemos uma nação de pessoas instruídas, críticas, reflexivas, nós estaríamos já em greve geral absoluta, em desobediência civil contra todos esses desmandos que passamos hoje dentro da sociedade. É muito complicado a vida de um intelectual na sociedade de consumo de massas. É uma outra questão marxista, né? Porque Marx vai dizer que a alienação, né, ela é fortalecida pela necessidade do consumo. Não é? A alienação é um produto que nasce com a perda de interesse do ser humano pelo processo produtivo, porque ele não domina mais o processo produtivo, ele se torna alienado porque ele não sabe o que produz e nem sabe se vai consumir, não é? E isso é fortalecido por quê? Pela sociedade do consumo. Ele não está mais preocupado com a exploração que sofre, e sim pelo consumo que quer ter no final do mês com o recebimento do seu pagamento. Isso é uma frase brilhante de Florestan Fernandes. Outra frase, essa ele fala no Jô Soares, né? Aliás, numa matéria da Folha de São Paulo. Ele é colunista da Folha de São Paulo e colunista do Estado de São Paulo. Você vê, ele tem abertura nos dois jornais, inclusive no Estado de São Paulo, que é um jornal extremamente conservador, né? Por onde se empurra esse país para levá-lo para frente, não é? É uma contradição à ditadura nos anos 70, com o milagre econômico, esse país ninguém segura, ame ou deixe-o, né? Há frases como Delfim Neto, o bolo tem que crescer para poder repartir, o bolo cresceu, explodiu, não foi repartido com ninguém, né? A elite concentrou riqueza e o pobre continuou mais pobre na ditadura militar, né? E por fim, né, vale lembrar que para todos os seres humanos, né, pobres, brancos, negros, né, desafortunados, não é, há sempre uma saída, né, desde que você tenha resiliência, que você tenha consciência, que você seja uma pessoa disciplinada, porque a gente pega um grande exemplo como Florestan Fernandes, criado em Becos, em São Paulo, muito pobre, né, e que chegou à condição, né, do maior sociólogo que o mundo das humanas brasileiro conseguiu produzir, tá? Então, é uma data feliz hoje, 10 de agosto, por se lembrar, mas ao mesmo tempo uma data triste por ter perdido, né, aos 75 anos, em 1995, o professor Florestan Fernandes. Ok, pessoal? Quem gostou, deixa um like, e essa foi minha participação.